Olá, pessoal, de volta com o Semicast. Bom, Ricardo? Tudo bem. Ricardo, continuamos aqui com o Fernando Mello, a segunda parte. É, Eu podia providenciar já preparar a terceira, né? terceira e parte. tudo mais. Então, eu queria diretamente perguntar o que é que lhe trouxe a Maceió agora. Eu sei que estão fazendo um filme, o Tributo aos Oito Baixos, né? Eu queria que você explicasse o que é esse projeto. Na verdade, eu tive o prazer, né, e a honra de ser convidado para fazer a direção musical desse projeto, né, dos Sofoneiros de Oito Baixos. E estou fazendo essa direção musical. Tive um encontro com esses sofoneiros, que são pessoas que têm, por exemplo, Pelé, que é um deles, tem 82 anos, são pessoas idosas já. Né? Edgar, que participou do meu dos Oito disco, Baixos, né? Edgar dos Oito Baixos. Então tem muita gente, e para mim foi um prazer voltar nesse universo do forró, entendeu? E dessa sanfonia, porque Arapiraca, tudo começou por lá, né? Em Arapiraca, na feira de Arapiraca, eu rodava, tinha a literatura de cordel, tinha os sofoneiros, os violeiros. Então, me senti agraciado em ser convidado a participar. Então, vim para fazer essa direção musical. Tivemos alguns encontros para escolher repertório, porque os caras tocam muita coisa, né? Isso começou em Arapiraca. Arapiraca era um núcleo de sanfona o núcleo Oito de Baixos. sanfoneiro. Seu Pascoal, que é o pai do Hermeto, tocava na feira de Arapiraca, né? Ia para lá. E eu lembro que a minha mãe falava que vinha a família toda do seu Pascoal numa charretezinha. Eles vinham de Lagoa da Canoa. Aproveitava, como meu pai tinha a farmácia era um ponto importante. Principalmente esse pessoal fazia feira e ia na farmácia comprar os remédios para voltar para a sua região. Então era um ponto de encontro de todos ali. E a minha mãe falava que a família do Hermeto ia muito lá, né? Toda segunda-feira ia lá para comprar os remédios, essa coisa toda. Então foi muito lindo isso, né? E do encontro essa minha memória de infância, porque eu via muito sanfoneiro. E para mim foi um prazer muito grande conhecer essas pessoas, entendeu? Aqueles instrumentos, voltar àquela memória toda. Muitos deles não estão nem conseguindo tocar direito, porque pela idade, o Edgar ele teve um problema de operação, essa coisa. Os caras vão ficando com uma certa idade e a mobilidade, e é uma sanfona muito difícil de execução. Porque quando ela abre é uma nota, quando fecha é outra nota. Então, o neguinho tem que ter duas bandas boas funcionando. Né? E o Edgar estava com essa coisa, não tinha mais nem instrumento, entendeu? O cara já não estava tocando há muito tempo. Aí foi muito lindo, porque ele chegou assim, meio ruinzinho, sabe? Meio com astral meio baixo. Aí fomos lá, o Edgar, conversando com ele, pegamos a sanfoninha, damos para ele. Cara, que esse cara mudou. Ele ficou tocando o tempo inteiro, ele não queria mais sair de lá. Saiu, bicho, uma outra pessoa, entendeu? Até o pessoal tá pensando em juntar um dinheirinho, comprar uma sanfona e dar para ele voltar a tocar. E você disse que é difícil você encontrar hoje, né? O pad, padboard. Padboard. Né? É difícil, né? Mas sempre tem alguém aí que, de repente, tem essas sanfonas aí. Não, acho que não tem muito em lojas, né? Mas tem muito sanfoneiro aí, de repente o cara tem, e se consegue comprar uma sanfoninha para ele. Né? Você falou do seu Pascoal, né? O pai do Hermeto. O Hermeto participa desse filme? O Hermeto vai participar, eles vão fazer uma entrevista no Rio de Janeiro. Na verdade, ficou viável ele vir para cá para participar do projeto. Porque ele ia fazer um show participando do projeto, fazendo um show dele com a banda dele, entendeu? Como teve esse festival aí, Carambola, é isso? O Carambola. Que ele já veio aí, fez o show e ficava uma coisa meio, entendeu? Então ele resolveu, olha, então vou fazer o seguinte, vocês vão para o Rio de Janeiro, eu vou contar a minha história em relação à sanfona de Oito Baixos, contar toda a história, porque ele sabe contar muito melhor do que eu, porque ele viveu isso, né? Então, a ideia deles irem lá fazer essa entrevista é para ter a participação do Hermeto, né? Que é importante a participação dele,
porque dá um peso ao projeto, dá um peso ao filme, porque o Hermeto é uma celebridade Mundial, né? mundial, né? É onde tem Hermeto Pascoal, as pessoas respeitam, né? Deixa eu bater uma curiosidade aqui, você que conhece ele de perto e trabalhou tantas vezes com ele, esse Hermeto que a gente vê, é uma personagem ou é uma personalidade? É ele assim ou ele criou esse personagem para lidar com o mundo? Não criou, ele é exatamente, assim, né? ele é exatamente isso, essa pessoa. Porque o Hermeto, na verdade, ele sofreu na pele, tanto ele quanto a família, por ser albino. Uhum. Você vê que a discriminação era muito grande naquela época. Hoje em dia, não é tanto assim. Não mas é porque ele é o Hermeto, né? Se fosse outro. Mas na época era muita discriminação, né? Onde está vendo esse galego, entendeu? As pessoas olhavam como se fosse uma pessoa estranha, né? Fora do contexto da sociedade, um cara à parte, né? E ele sofreu muito com isso, e ele ganhou o mundo, né? E isso só veio ajudar também, porque criou uma figura muito interessante, né? O Hermeto é uma pessoa muito interessante. Só a figura dele Showman. impõe. E é um cara que é um multi-instrumentista, ele toca qualquer instrumento, né? Impressionante. É impressionante. Miles ficou encantado com Miles ele. Davis, né? O grande ícone do jazz porque mundial. Fernando, eu vi uma vez de música, ele dizia o seguinte, olha, quem tocou com o Hermeto Pascoal toca em qualquer lugar do mundo com qualquer um. Sim. Isso é verdade? É verdade, porque tocar com o Hermeto Pascoal, pela a sabedoria que ele tem dentro da música, você tem que ter pelo menos um pouquinho, né? Porque é tudo muito complexo. A música dele é complexa, não é uma música fácil. Ele não faz uma música para agradar. Ele faz aquilo que sai da cabeça dele, e a cabeça dele é maluca mesmo, entendeu? Então, tocar com o Hermeto tem que ser muito bom músico, entendeu? Muito bom mesmo, porque é um grau de exigência muito grande. Ele tem um cara que ele está acima, entendeu? Do normal. Então, para tocar com ele, o tanto que quando a nossa aproximação com ele, a gente nunca tocou com ele, tocou mesmo, de convidar na banda e ir lá. Ele sempre abriu espaço dentro da banda para a gente tocar, que ele falou, não, eu não quero que vocês venham tocar comigo, eu quero que vocês toquem a música de vocês. Então, a gente nunca teve essa oportunidade de tocar com ele. Mas de conviver com ele, nós tivemos... Os ensaios abertos, que eram então, tivemos essa oportunidade e foi muito bom, porque foi um aprendizado. Só vendo estar com ele, vendo como é que ele fazia as coisas, a gente foi aprendendo, né? Como ele compõe, como ele lidar com os músicos, o respeito que as pessoas têm por ele. E o que é importante para você ser um grande músico é as pessoas poderem respeitar, os músicos poderem respeitar você. Enquanto você não tiver isso, você é mais um, entendeu? Quando você tiver esse respeito, aí sim você já passou um pouco do seu plano diante da música. Né? Só me lembrando uma historinha, se você me permite, do Hermeto, ele tocando com a Laíde Costa, no programa da Cultura, da madrugada ali, e ele tocando, e piano, né? E, na determinada hora, ele disse, quero pedir desculpa aqui, porque o acorde era com 13ª, enfim, desses acordes complicados, mais complexos. E aí o Hermínio Belli Cavalli disse, mas ninguém notou você. Mas o cara que é músico, está ouvindo aqui, disse, o Hermeto errou o acorde. Que aquilo era uma coisa que incomodava ele. Né? Ah, sim. Porque é perfeccionista, é um perfeccionista. E ele falava, ele foi uma coisa muito... quando a gente errava alguma coisa, ele falou, não, acho melhor você entender isso como um engano. A gente se enganou, entendeu? Em vez de ser aquela nota, era essa. Então fica muito mais leve, de que errar é como se você tivesse cometido algum erro grave na sua vida, leva como um engano, que aí está tudo certo. E realmente a gente está levando como isso também, e realmente é bem melhor, né? Se aceitar como engano do que como erro, né? Mas o Hermeto é muito um cara muito especial, é um cara simples, é um cara, se você chegar para conversar com ele, vai te dar atenção, olhar nos olhos e conversar, te respeitar, entendeu? Não mostra que ele tem essa grandeza toda comum. Por isso que eu acho que
Ele é um cara que está acima do normal, entendeu? Que poderia ser muito bem ser um cara não arrogante, mas pelo grau de nível musical que ele tem, ele poderia ser um cara mais comedido, não, é para falar comigo, fala primeiro com o meu empresário, não, ele é um cara que, bicho, fala com todo mundo. As pessoas vêm do exterior, músicos, vão direto para a casa dele, entendeu? Fazer uma visita para ele, para conversar, para mostrar música, porque os caras querem o Hermeto, querem estar com ele. E sai de lá ganhando alguma coisa, né? Com certeza. Continua produzindo, né? Não que o Grammy seja importante, mas acabou de ganhar, né? O Grammy lógico. Internacional, com aquele, um disco até que a gente já falou aqui, o disco para a mãe dele. Quer dizer, continua produzindo, continua ativo, né? Ah, sim. Não, ele não para, cara. Ele não para. É um cara que não para. Que poderia, né? Genial, né? Ele é uma figura genial mesmo. Mas eu acho que ele vai parar no dia que Deus quiser, sabe? Quando ele fala, olha, vou tirar esse cara daqui, que já deu muito para vocês, agora eu quero ele comigo. Ele tem público no mundo todo, né? Ah, sim. Para você chegar àquele patamar do Hermeto, quer dizer, quando eu falo do personagem, independentemente de qualquer coisa, ele leva um porquinho, bota debaixo do braço, bota para tocar, bota uma chaleira e tal. São números que ele faz que, de fato, atraem uma atenção diferente do público, né? Uma curiosidade, digamos assim. Mas, como você disse, ele é muito maior do que isso, né? Do que esse personagem, né? Ele tira som com a barba dele. Entendeu? Qualquer não precisa coisa, de instrumento, qualquer coisa. Abre uma camisa, faz isso aqui. Botão aqui. Um botão faz tudo. Então, o cara quer música. O cara, ele é uma música, entendeu? Essa é a diferença. Essa é a diferença dos outros grandes artistas. O cara é simplesmente a música. Então, não dá para discutir com, né, nada sobre... Você pode até não gostar da música que ele faz, mas da genialidade não tem como não admirar. Ô, Fernando, você falou, né, que levou para a música profissional o rock, né? Elvis Presley, os Beatles. Mas você voltou ao forró. Mas você voltou ao forró, né? Voltei ao forró, voltei às minhas origens. Pois é. E como é que foi isso? Foi uma redescoberta? Você disse, não, eu cansei do rock, ou do blues, ou do jazz, e vou voltar para o rock. Aprendeu a tocar viola, né? Ele disse que não sabe, né? Aprendeu a tocar viola e fez esse trabalho, que é belíssimo, né? Forró de violão, são 3 discos, né? Alagoas em trilogia. Tocador, que é o violeiro, né? Violeiro, arrependido. E da lagoa para o mar, do mar para a lagoa. É porque a lagoa significa tradição e o mar, a coisa contemporânea, onde a gente recebe o mundo, né? Na verdade, foi o seguinte, eu me senti incomodado na época, não sei, uma época atrás, que os caras ficavam tocando forró, que não era forró, era só um shortzinho. Lembra aquelas bandas, cantores e tudo? Aí eu ficava... Forró universitário, né? Exatamente. Forró universitário. Que coisa pior que aquilo? Olha, pior que tem, viu? Mas para mim aquilo me incomodava, né? Muito. Eu digo, mas isso não era um forró que eu escutava quando criança, entendeu? Aí eu comecei a fazer uma viagem, a procurar essa música, escutando Jacinto Silva, escutando Jacques do Pandeiro, escutando todo esse pessoal que fazia o autêntico forró. Então, eu resolvi, entrar de cabeça nisso. Então vou fazer um forró de violão, um disco de violão, porque geralmente você escuta aqui e ali um cara tocando forró no violão, mas não um trabalho específico. Esse é um trabalho de forró de violão. E autoral também. Autoral também. Que é mais complicado. Então eu fiquei em cima disso. Fiquei escutando primeiro tudo e depois aí veio a inspiração, foi importante reescutar tudo isso para me dar argumentação, para poder criar, né? Você tem que ter argumento para você criar músicas. E foi legal porque daí eu consegui ir fazer o forró, o chachado, o baião, fazer todas as tendências que tem, porque o forró ele tem variações diversas. Tem muita gente que acha que forró é uma coisa só, né? Que o forró é uma coisa só, e não é, né? Não é. Tem vários estilos dentro do próprio forró, entendeu?
Então, aí você precisaria disso para ter esses argumentos, para poder criar o disco. E foi o primeiro disco da trilogia. Uhum. E me deixou muito feliz. Eu tive várias matérias dos jornais, revistas, já a imprensa gostou muito do resultado, e eu gostei tanto que resolvi ir em frente. Uhum. Aí fiz o segundo, que é o Tocador, que é sobre a literatura de cordel, né? Que era, na verdade, uma continuidade da minha história da feira, né? Sua memória afetiva, né? Aí a literatura de cordel, peguei o Zé da Feira, que é um grande poeta, Cordelista. aí pedi para ele fazer uns versos para eu colocar no encarte, entendeu? E fiz o disco. Esse praticamente é um disco solo, que eu faço com a viola. Na época nem tocava viola, eu tomei uma viola emprestada e compus essas músicas e trouxe aqui para Maceió. Tudo foi feito no Sesc aqui, em Alagoas. Aí fez isso. E o terceiro, que é da Lagoa, do mar para a Lagoa, é uma coisa mais contemporânea, que eu usei os músicos contemporâneos, piano, bateria. Bateria, eu tive o prazer de ter comigo, que era um amigo da época de grupos aqui, que era o Beto Batera. Eu toquei com ele. É um grande batera. E é o último registro dele, né? Toquei mal, viu? Assim, só para registrar. Eu toquei mal, mas toquei com ele. E ele fez... Esse é um dos últimos registros do Beto Batera. Aí eu fiz músicas para tocar, gravou eu e ele sozinho. E depois o Baigon colocou o contrabaixo aí. Então, um disco também muito legal, que eu misturo os três, na verdade, faço uma mistura do forró, da literatura do tocador e a coisa mais contemporânea, com batera, baixo, piano, essa coisa toda. E foi um trabalho que me deixou muito feliz também, essa trilogia. E é isso. É ótimo. Né? E você trouxe alguns músicos, a gente estava até conversando antes de vir para cá, sobre o Buena Vista Social Club do Wim Wenders, né? Que o Ray Cooder vai lá em Cuba e tira alguns músicos da antiga orquestra do Buena Social. Os caras que estavam engraxando sapato. E no forró de violão você passou por um processo parecido com esse. Alguns músicos estavam separados da sua música e você trouxe de volta para o estúdio. Não aconteceu isso? Aconteceu. Um deles é que hoje é um grande sucesso, que ninguém conhecia. Quer dizer, conhecia, mas não dava o valor que ele tinha. É o Chau do Pife. Chau. Depois desse disco meu, ele conseguiu gravar os seus discos, ter a sua obra. Esse é um cara muito querido, todos querem que ele participe dos discos das pessoas. Então, para mim foi uma felicidade, né? Porque alguma coisa vingou além do prazer de ter feito, né? Ter colocado esse músico fantástico à disposição para as pessoas conhecerem mais a fundo e começar a convidá-los para os shows e tudo, né? Hoje é um artista maravilhoso, né? E daí, que bom que foi assim. Porque na época que eu conheci, era um cara que... Você chamou atenção para ele, né? E as pessoas não lembravam que ele existia, né? Estava lá, ficava com um balaio de pífano num barzinho, tomando uma cervejinha, não sei o que. Hoje ele nem bebe mais. Que bom. Bom pra ele. Aí ficava tocando, né? E graças a Deus que ele veio. É o virtuoso, né? É virtuoso do pífano. E outro cara também, o Edgar também foi um cara na época que começou a gravar os seus discos. Infelizmente, hoje ele está nessa situação de saúde, né? Mas praticamente isso já me deixou feliz, né? Ter colocado o Chau, trazer o Chau para o despertar de Alagoas para esse grande músico que ele é. Carlinhos, pedir ao seu tio para tocar uma. Pois não, fica à vontade. Faça alguma coisa. Toca aí uma música. Vamos tocar um forrozinho, então. Forró, mas é claro, forró mesmo, tá?
Carlinhos que vai aprender, viu? Ah, Ele Ele está no sangue. Ele disse que está no tá sangue. chegando lá. tá. Só não tá no meu sangue, mas no sangue tá. Então, 50 anos, né, de carreira, né? Você vai estar fazendo um projeto Fernando Melo 50 anos, né? Queria que você Tá. falasse desse Legal. projeto. Eu vou trazer esse projeto, na verdade, foi a Welcha, que é Miranda. uma grande amiga, e ela sempre junto. Ela entrou na lei Aldir Blanc, né, que é uma lei que, porra, ajuda bastante, e tem uma verba já destinada para a cultura. É para mostrar bons trabalhos de É. arte. Que não... Então, mercado ela não ligou para mim e falou, Fernando, fui contemplada aí nessa lei, você tem alguma coisa? Aí eu lembrei de que eu vou fazer 50 anos. Aí vou trazer alguns convidados para esse meu 50 anos, para celebrar os meus 50 anos. Alguns deles eu já gravei, né? Como o Chau do Pife. Aí tem o Macklin, que já fiz gravações, arranjos e tudo. E alguns outros que eu ainda estou pensando que eu ainda vou convidar para isso. Preciso ver toda a disponibilidade dessas pessoas também para fazer isso. O Júnior Almeida, eu pretendo Ótimo. também, que eu gosto muito dele. Fez um trabalho belíssimo. Na O verdade, Júnior Marco também, todos eu não dois. gravei nenhuma coisa que ele me deu para fazer arranjo, mas eu participei já de gravações dele. Então, preciso juntar essas pessoas, porque não vão ser muitas, mas algumas delas que são importantes, que me ajudaram na minha trajetória, para ficar uma coisa mais legal. Almir Medeiros é um cara fantástico, é um Grandíssimo cara músico. que eles, com certeza, mesmo que ele não queira, ele vai estar lá. Talentosíssimo, talentosíssimo. O Almir Medeiros, ele fez arranjos para mim, já tocou, toda vez que eu venho para cá, quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre convido ele. É um excelente músico, um excelente arranjador. Esse Marchando para Marechal, ele que fez os arranjos de corda, quarteto de corda. A Catarina também toca violino nesse quarteto. Então, são esses meus queridos amigos que me ajudaram e continuam me ajudando até agora. Então, eu acho que vai ser uma grande celebração, uma grande festa nos meus 50 anos. Festa mesmo. Festão. E pretendo que isso não seja muito distante, seja no primeiro semestre. E eu gostaria que fosse no Teatro Teodoro, porque esse teatro faz parte da minha história. Os meus primeiros shows foram todos lá no Teatro Teodoro. Eu gostaria de celebrar por lá. É isso. Ricardo, você tem mais alguma... Não, pois é, falando da história do futuro, né? Enfim, um músico, ele define assim, minha hora de parar é essa ou não acontece? Você disse que o Hermeto vai tocar até quando bastar, né? Olha, é uma pergunta difícil. Eu sei, é difícil. Assim, porque até agora não aconteceu comigo. Não, eu sei, mas você acha que o músico define assim, não, vou parar, enjoei. Olha, acontece vezes, isso, não? Porque me parece meio trabalho e meio lazer, né? Raramente, né? Porque a música a gente não enjoa nunca, mas talvez por algumas desilusões ou dificuldade de lugares para tocar, ele seja obrigado a parar. Mas, geralmente, a dificuldade vem... Isso poderá acontecer com mais problema de deficiência para tocar, dificuldade física, né? Física, o cara, de repente, não consegue mais tocar, os dedos não tem problema, porque a gente passa muito tempo tocando e isso aqui vai ressecando toda a nossa mão, né? Os dedos, né? Então, isso vai inchando, isso tudo cria uma certa dificuldade. Eu acho que quando o cara não consegue mais tocar, e aí ele tem que desistir, porque não está conseguindo mais tocar, né? Mas, de vontade, eu acredito que todos gostariam de manter, né? Porque é uma vida dedicada à música, né? Eu acredito que o cara passou uma vida inteira tocando, agora não quero mais porque enjoei, né? Acredito mais na dificuldade motora, né? Que faz com que as limitações do mundo, né? que ele pare de tocar. Né? Mas quem sabe a gente não faz aqui entrevista dos 100 anos, né, de carreira de Fernando Melo. Ah, sim. Eu gostaria. E nós perguntando. E vocês ainda mais velhos ainda, né? Pois é. Vai ser lindo. Acho que, assim, para finalizar, o que é que você tem ouvido de música instrumental? O que é que você indica, assim, pra gente? O que é que você... tanto mais novo quanto mais antigo, alguma coisa que você está revisitando?
É engraçado, é o seguinte, cara, eu não escuto música instrumental. Eu gosto de escutar música cantada. É. Interessante. E o que é que você tem escutado? É? Mas essas bandas progressivas, né? Essa coisa toda. O roqueiro muito, chamando roqueiro, você. eu vou. Então, Gentle Giant é uma banda que eu gosto muito, né? Tem essas bandas. O Zeppelin é uma paixão que eu tenho também. Então, eu vou muito mais por aí, né? Eu gosto da música brasileira, eu gosto da coisa mais antiga, eu gosto de repente, Elisete Cardoso. Gosto muito. Entendeu? Vou mais nessa linha mais antiga, né? E Jovem Guarda, eu gosto muito da Jovem Guarda, que me leva para um lugar muito feliz que eu tive, né? Então, Renatos, Incríveis, essas bandas que eram as bandas boas, né? Os cantores também, né? Além de Roberto Carlos, obviamente, mas tinha os outros cantores aí, Gerry Adriano, sei lá, e os caras faziam muitas versões, né? A nossa música de Jovem Guarda era de boa parte dessa turma. Vanderlei, Gerry Adriano. Todos esses caras faziam, e a gente conhecia as versões de que os originais. Por exemplo, as músicas Ana, que era dos Beatles, foi lançada primeiro pelo Renato Sobrecaps aqui, né? Ana, estou tão lindo. triste. E depois a gente viu que era dos Beatles. Então, a Jovem Guarda trazia tudo aquilo, porque como o disco era muito difícil chegar, o disco importado aqui, então que eles faziam as versões. Que a gente conhecia primeiro as versões e depois a gente ia conhecer os originais. Monkeys foi assim, tudo, Beatles também, várias músicas e tantos outros também, né? Então, Jovem Guarda aí eu tenho curto assim, trago esse disco porque eu gosto muito dessa coisa da lembrança. Eu sou um jovem, um velho moço, né? Ricardo, eu queria que você fizesse uma última pergunta. Não, né? eu acho que seria interessante ele terminar, então, como sempre, tocando. Queria que você terminasse com a... Já que a gente está falando de rock, vamos vamos fazer lá. um rockzinho. Antes de mais nada, prazer, uma honra imensa. Muito obrigado por entrevistar aqui. Foi uma delícia a gente conversar sobre isso, falar sobre uma parte da minha vida, trazer essas lembranças todas, que faz parte também da sua também, né? Sim. Aos poucos a gente tem uma coisa em comum, né? Porque a memória, ela passa por todos nós. Diz, se me permite, o Dostoiévski tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, quem tem uma boa lembrança já pode viver bem. Né? Adoro essa frase. Quanto mais quem tem tantas boas lembranças como você tem e trouxe aqui pra gente. Tá certo, Prazerzão. Então. Obrigado. Então vamos fazer um sonzinho de rock, vai.
Obrigado, Fernando Melo. Ricardo, obrigado. Obrigado também. Obrigado a todos. E até para o ano, né? Até para o ano.